Olá, eu sou Taionara dos Santos Melo, farmacêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, e irei apresentar o trabalho intitulado Atividade Antimicrobiana do óleo essencial de Rosmarinus officinalis L frente a Escherichia coli, uma revisão integrativa. Os óleos essenciais são produtos naturais constituídos por uma mistura de compostos voláteis e aromáticos extraídos de diferentes partes de plantas que podem apresentar atividade antimicrobiana contra patógenos. A espécie vegetal Rosmarinus officinalis L, o alecrim, é uma planta medicinal nativa da região mediterrânea, utilizada como condimento e conservante de alimentos. Além disso, o alecrim possui atividade anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana, antiproliferativa, antitumoral e protetora. A Escherichia coli é um patógeno bacteriano gram-negativo, que na última década várias cepas multiresistentes de Escherichia coli evoluíram devido ao crescente uso de antimicrobianos, tornando-se um desafio clínico e epidemiológico. Em virtude disso, os pesquisadores têm investigado abordagens alternativas para o tratamento da Escherichia coli. O objetivo desse estudo foi, então, produzir uma revisão bibliográfica sobre a atividade antimicrobiana do óleo essencial de Rosmarinus officinalis frente à Escherichia coli. A metodologia utilizada foi uma revisão do tipo integrativa. O material de estudo utilizado foram artigos e estudos científicos publicados e disponibilizados na íntegra nas bases de dados BVS, PubMed e Cielo. A coleta de dados foi realizada através de uma pesquisa na literatura utilizando palavras-chave. Os descritores consultados foram Rosmarinus officinalis, Hoyos volatile e Escherichia coli, que estão cadastrados nos descritores em Ciências da Saúde da BVS. Os critérios de inclusão adotados foram artigos em inglês, publicados no período de 2016 a 2021. Os critérios de exclusão adotados foram artigos que não foram disponibilizados na íntegra e publicações que foram encontradas em duplicidade nas bases de dados. Elas foram consideradas uma única vez e suas repetições foram excluídas do computo total. A análise de dados foi realizada utilizando o fluxograma do processo de seleção eletrônica em bases de dados para a inclusão de publicações em revisão bibliográfica. Inicialmente, foi feita a identificação dessas publicações nas bases de dados através da pesquisa utilizando palavras-chave. Os trabalhos foram selecionados inicialmente através da leitura do título dos artigos e, em seguida, excluíram-se o que não apresentaram elemento relevante aos objetivos da revisão. As publicações duplicadas elas foram excluídas do computo total de trabalhos selecionados através dos títulos. Foi realizada, então, a leitura dos resumos, ajustando-se aos critérios de inclusão e exclusão. As publicações foram lidas na íntegra e, ao final, foram obtidos os trabalhos que atenderam a todos os critérios estabelecidos. Para isso, foi estabelecido um instrumento de coleta de dados que relacionaram informações como título, autores, periódico, ano, local da pesquisa, material de pesquisa e objetivo principal, a fim de caracterizar o material de estudo. Como resultados de discussão, inicialmente nós temos o fluxograma de resultados do processo de seleção eletrônica, de publicações em base de dados e inclusão para a revisão bibliográfica. Na etapa da identificação, iniciou-se com a identificação das publicações após a pesquisa nas bases de dados através das palavras-chave, obtendo assim o resultado de 22 artigos inicialmente. Após a leitura dos títulos, excluíram-se as publicações que não atendiam aos objetivos da revisão. Na leitura do título, haviam 20 trabalhos, onde 10 foram excluídos por duplicidade nas bases de dados.
Seguiu-se então para a leitura dos resumos, onde 2 foram excluídos pois não atendiam aos critérios estabelecidos. Para a leitura completa, haviam 8 estudos, onde 3 foram excluídos, pois eles não atenderam a todos os critérios de inclusão e exclusão adotados. Por fim, na etapa de inclusão, haviam 5 publicações que foram então incluídas na revisão bibliográfica. A tabela 1, ela traz as informações gerais sobre os artigos que foram incluídos na revisão integrativa, o material de pesquisa de cada um deles e o seu objetivo principal. Garzoli et al. Observaram que as análises realizadas sobre a atividade antibacteriana do óleo essencial de Rosmarinus officinalis mostrou que sua razão MIC-MBC possuía propriedades bactericidas. Os seguintes autores observaram que o valor do diâmetro da zona de inibição, aproximadamente entre 15,3 mm, demonstra que o óleo essencial de Rosmarinus officinalis é muito sensível contra Escherichia coli. Sepp et al. Obtiveram como resultado os menores valores de MIC com o óleo essencial de Rosmarinus officinalis contra E. coli, 4 microlitros por ml. Observaram que a atividade inibitória, usando o ensaio de difusão em disco do óleo essencial de Rosmarinus officinalis, foram eficazes na concentração de 100% volume-volume e apresentou uma boa atividade antagonística em concentração de 0,5% volume-volume contra todas as cepas de E. coli estudadas. Laga et al. Observaram pelo método de difusão em disco que o óleo essencial de Rosmarinus officinalis apresentou ação inibitória forte e leve em 14% e 42%, respectivamente, nos isolados de E. coli testados. Além disso, o óleo essencial de Rosmarinus officinalis demonstrou efeito antibiofilme em 86,36% dos isolados testados. Dentre eles, 77,27% tornaram-se biofilme negativos, além da cepa de referência. A porcentagem de inibição variou de 28,84% a 94,75%. Os seguintes autores analisaram que os valores de MICs e MBCs do óleo essencial de Rosmarinus officinalis, indicando uma ação bactericida nos valores de MIC. A atividade antibacteriana ela é dependente da composição química do óleo essencial, das cepas bacterianas testadas e os métodos usados. Por fim, podemos concluir que as propriedades antimicrobianas do óleo essencial de Rosmarinus officinalis tornam-o uma alternativa no controle de infecções por Escherichia coli. Contudo, estudos adicionais são necessários para substituir os tratamentos medicinais tradicionais pelo óleo essencial de Rosmarinus officinalis. Gostaria de agradecer aos organizadores da 27ª Semana de Biomedicina e às instituições de cada um dos autores presentes neste trabalho. Estas foram as referências utilizadas no trabalho. Obrigada.